Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso vídeo, eu quero falar um pouquinho agora sobre os sintomas psicológicos que podem acontecer durante a crise de ansiedade. E eu gostaria de começar falando sobre a preocupação excessiva. O que é a preocupação excessiva? Quando que ela se torna um problema? Ela se torna um problema a partir do momento em que nós não conseguimos mais controlar essa preocupação que surge no nosso dia a dia. É muito comum, é o sintoma mais relatado na clínica, é essa preocupação, a partir do momento que a pessoa não consegue mais abandonar essa preocupação. Ela não consegue mais se desligar, por mais que ela saiba que é um problema do dia a dia, por mais que ela saiba que é algo rotineiro, ela não consegue abandonar esse tipo de preocupação. Queria falar também um pouquinho sobre a diminuição da concentração, que é um dos sintomas de transtorno de ansiedade também bastante comum. A pessoa, ela tá tão envolvida, ela tá com a mente tão cheia de problemas que ela não consegue se concentrar naquilo que é rotina, ela não consegue produzir mais, isso interfere na rotina dela, acaba sendo um evento de grande impacto, né? Porque ela deixa de produzir, ela não consegue mais se concentrar em outros fatores que não seja aquele que tem causado a ansiedade. Então, a concentração também é um fator bastante importante aí no transtorno de ansiedade. Nervosismo e irritabilidade. Uma crise nervosa, ela não se trata de uma doença, mas ela é uma resposta do nosso corpo a uma situação de estresse. Então, se você tem notado, eu estou mais nervosa, eu estou mais irritada, é bom sempre procurar uma ajuda de um profissional. Quando o corpo ele chega numa situação de colapso com o nosso sistema nervoso, ele está sobrecarregado, está cansado, é muito importante perceber esses sintomas, esses sinais que o corpo dá. Então, o nervosismo e a irritabilidade é algo bastante importante para se considerar numa situação de quadro de ansiedade, de crise de ansiedade. Medo ou fobia. Eu queria definir com vocês o que é medo. E essa definição ela vai dizer que o medo ela é uma sensação natural, né? Uma reação natural de todos nós humanos. O medo, na verdade, ele nos protege em muitas situações. Ele é como se fosse o nosso aliado, ele sinaliza os perigos reais. Quando ele não é comum, quando ele começa a ameaçar a nossa rotina e a nossa sobrevivência, quando ele começa a nos paralisar. A partir do momento que você tem um medo que te paralisa, que te impede de fazer algo, ele tem que ser prestado atenção, ele tem que ser olhado com carinho, porque ele não pode te impedir de cumprir a sua rotina, ok? A fobia é uma sensação de medo de forma acentuada, excessiva e até demasiada. Quando a pessoa ela tem fobia, ela tem um medo que paralisa, né? A gente vai ver isso em situações específicas, por exemplo, pessoas que têm medo de elevador, pessoas que têm medo de um voo de avião, pessoas que têm medo de animais e insetos. Ela acontece mais quando a pessoa está exposta a uma causa, mas é algo para ser avaliado também com bastante cuidado, porque ela está presente nas crises de ansiedade, ela pode causar uma crise de ansiedade, então a sensação de medo e fobia também tem que ser observada. São bastante sintomas, eu separei para vocês, entre eles a gente vai ter a apreensão, a angústia, pessoas que ficam angustiadas, pessoas que ficam inquietas, aquela sensação de que nenhum lugar tá bom, nada tá do jeito que você quer, é uma inquietação. Então é importante olhar a insônia, as alterações do sono, pessoas que não conseguem desligar, não conseguem dormir. Às vezes a pessoa vai dormir 3, 4 horas da manhã com pensamentos que incomodam, é uma incapacidade de relaxar. Pessoas também que apresentam sensação de estar no limite,
quando a pessoa ela tem a sensação de que ela vai explodir, ela não consegue mais lidar com aquela situação, com aquilo que está acontecendo. É algo muito comum no quadro de ansiedade, é um sintoma de ansiedade. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar, ela percebe que ela está no limite, mas ela não consegue identificar que este é um sintoma de ansiedade. Preocupações com desgraças futuras, a pessoa está sempre preocupada com o que vai acontecer, ela não consegue viver o hoje porque ela está preocupada no que vai acontecer e na verdade não sabe nem se vai acontecer. Então, e ela sempre pensa em algo ruim que vai acontecer. Pensamento catastrófico de doenças ou de ruínas. Pessoas que têm pensamento catastrófico, ela não consegue analisar um lado positivo da situação. Ela vai sempre olhar para aquela situação como um problema. Se ela tem uma dor, por exemplo, ela vai sempre achar que ela está com uma doença grave. Então, é um pensamento muito comum diante das crises de ansiedade, do quadro de ansiedade. Então, é bom sempre estar ligado a esses pensamentos. Como eu disse no outro vídeo, são bastante tipos de sintomas. Se você tiver alguma dúvida quanto aos sintomas, pode me chamar, a gente conversa um pouquinho. Se você tiver em dúvida sobre o que você está sentindo, manda sua pergunta para mim, eu vou tentar responder aqui no vídeo. Eu achei muito importante a gente separar os tipos de ansiedade desse vídeo de hoje, então amanhã no terceiro vídeo eu vou falar sobre os tipos de ansiedade. Achei importante você identificar primeiro, saber reconhecer o que você está sentindo, para depois saber o tipo de ansiedade que você tem. Então, amanhã eu te espero no próximo vídeo, que você me acompanhe, onde nós vamos falar sobre o tipo de ansiedade. Agradeço a vocês pela paciência, pelo vídeo de hoje e te espero amanhã.